Com o declínio de Roma e o advento da Idade das Trevas, a geografia como ciência entrou em hibernação, sem esforços da igreja primitiva, para acordá-la. Interpretações bíblicas rigorosas, além do fanatismo patrístico, rígido, resultou na teoria de uma terra plana, com Jerusalém no centro e o Jardim do Éden em algum lugar no alto do país, de onde fluíam os 4 rios do paraíso. Blois e Penrose, Viagem e Descoberta na Renascença, 1955. Você já deve ter ouvido falar coisas do tipo, como a igreja reprimiu o avanço da ciência na Idade Média. Foi por causa da igreja que acreditavam que a Terra era plana, também na Idade Média. Será que isso são coisas que realmente aconteceram na história? Ou será que isso são invenções posteriores do Iluminismo? É isso que eu vou estar mostrando no vídeo de hoje. Acadêmicos do século XIX, influenciados pelo racionalismo e pelo materialismo, disseram que os gregos antigos já haviam dito que a Terra ela tinha um formato esférico, porém que a Igreja reprimiu esse conhecimento durante a Idade Média. Lembrando que neste vídeo aqui eu vou estar falando sobre a esfericidade da Terra, que seria talvez um formato mais aplicado, mesmo que a ciência moderna já descobriu que a Terra se aproxima mais do formato de um geóide e não de uma esfera. Porém, eu vou estar usando esfera como um método didático para estar diferenciando de Terra plana. Eles afirmaram, esses cientistas do século XIX afirmaram, por exemplo, que Colombo e os primeiros mercantilistas foram os responsáveis pelas novas descobertas científicas da esfericidade da Terra, e que se não fossem as viagens de Colombo, isso jamais teria acontecido. Porém, isso foi inventado por um biólogo de Cristóvão Colombo, chamado Washington Irving. A resposta a esse suposto mito seria que poucas pessoas na Idade Média, poucas mesmo, acreditavam que a Terra era plana. Na verdade, os padres ou jesuítas da Idade Média talvez estivessem mais preocupados com a salvação das almas das pessoas do que o formato da Terra propriamente dito. Um ponto importante a se destacar é que Cristóvão Colombo, ele era católico e ele fez a sua missão de navegação pelo mundo acreditando firmemente estar fazendo uma missão dada por Deus. Então não tinha como você atribuir talvez essa nova descoberta científica ou talvez revolucionária ou de rebeldia a Cristóvão Colombo. Isso seria um erro histórico muito grande. Estudiosos antigos, eles desenvolveram um formato esférico da Terra, isso fica bem claro em alguns dos seus escritos. Dentre eles nós temos Aristóteles, que é um filósofo antigo, temos Ptolomeu também, que ficou muito famoso por isso, nós temos Plínio e nós temos também o escritor Pompônio. Os pais da igreja, na sua maioria, acreditavam na esfericidade da Terra. Isso fica meio relatado em seus escritos. Dentre estes nós temos, por exemplo, Agostinho de Hipona e também nós temos Jerônimo. Uma exceção dentre esses se dá, por exemplo, a Lactâncio. E ele é usado até como base por alguns terraplanistas para poder afirmar que na Idade Média essa ideia era defendida. Porém, Lactâncio ele é uma exceção, que eu vou te dizer o porquê. Lactâncio acreditava nisso porque ele rejeitava o ensino pagão, porque ele dizia que isso atrapalhava no alcance de sua salvação. Então, logicamente, ele era um ignorante que não queria estudar ciência e acabou caindo neste erro de terraplanismo. E, segundo este conceito de vida, talvez ele alcançaria a sua salvação, sem precisar estudar as matérias dos pagãos, que no caso Agostinho e os outros mais inteligentes intelectuais da época estudavam. Tomás de Aquino, por exemplo, ele seguiu a prova de Aristóteles da esfericidade da Terra. Ele disse, por exemplo, que a mudança da posição das constelações ao se mover sobre a superfície da Terra provava a sua esfericidade. Isso é um argumento de Aristóteles, usado por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um filósofo escolástico, Idade Média, comprovando que na Idade Média essa ideia de Terra plana era uma furada que foi inventada posteriormente ali no Iluminismo. Roger Bacon, que foi um cientista bem renomado, e no seu escrito Opus Maius, ele declarou que o mundo era redondo, esférico. Pierre Daly, que viveu entre 1350 e 1410, que era um arcebispo de Cambraia, no seu escrito Imago Mundi, ele descreveu coisas sobre a esfericidade da Terra, também combatendo essa ideia de que na Idade Média acreditavam em Terra plana.
Um autor medieval muito usado para falar sobre o terraplanista foi Isidoro de Servilha, um filósofo natural que ele deixou ali parecer que a Terra tinha um formato de um disco, ou terraplanismo, melhor dizendo. E os estudiosos ainda são muito divididos na questão desse homem, desse filósofo. Um dos livros mais lidos da Europa na Idade Média, que é o Viagens à Terra Prometida e ao Paraíso de Além, foi escrito ali em 1370 por Jean Mandeville, eu acho que é assim que se pronuncia, diz o seguinte: portanto digo seguramente que um homem pode ir por todo o mundo, acima e abaixo, preste atenção nos detalhes, e voltar a seu país, e sempre achará homens, terras, ilhas, cidades e vilas, assim como em seu país. Aqui fica bem claro que ele está falando de um formato mais esférico da Terra, e não da Terra como um disco, por exemplo, ou da Terra plana. Lembrando que esse aqui foi um dos escritos mais lidos na Idade Média, derrubando por terra este mito que eu estou tratando aqui neste vídeo. O único escritor medieval que afirmou veementemente o terraplanismo foi o Cosme Indocopleustes, eu não sei se pronuncia assim, mas eu vou estar colocando a escrita do nome dele aí na tela, que provavelmente foi influenciado por tradições judaicas e orientais. E mesmo assim, nós não podemos usar ele para falar que a igreja suprimia o conhecimento da esfericidade da Terra, só porém para afirmar que isso estava aberto ao debate na época. Mas alguns vão afirmar, voltando a Cristóvão Colombo, os marinheiros de Cristóvão Colombo não tinham medo de cair na beira da Terra, que, segundo os terraplanistas, existe? De acordo com os diários de Colombo, vou estar lendo aqui, eles tinham apenas dois medos, os marinheiros de Colombo. O primeiro era a viagem ser mais longa do que o prometido, e o segundo, como o vento parecia sempre soprar para o oeste, eles seriam incapazes de retornar sua viagem para o leste. Bom, esses escritos aqui deixam bem claro que isto se trata apenas de um mito inventado por iluministas influenciados pelo racionalismo e pelo materialismo, que eles tinham como meta se opor veementemente ali à dominância da Igreja Católica na Idade Média. Então eles queriam tirar a Igreja Católica da jogada, inventando mentiras e coisas do tipo. Porém, nós vemos que a Igreja Católica ela influenciou muito nos estudos, principalmente fundando as maiores universidades do mundo. Que eu já tratei coisas do tipo no meu vídeo Quem Criou Deus. Para continuar acompanhando esses vídeos, se inscreva no meu canal Progresso Teológico. A graça e a paz do Senhor Jesus.